Vamos lá, eu tive que regravar esse vídeo, deu um problema no vídeo, por isso que eu até anunciei no Twitter, mas acabei demorando mais a gravar, mas tem notícias sobre Jair e tem notícias sobre Vina. Tudo isso nesse vídeo aqui, inclusive sobre Vina, a gente tem uma exclusiva também. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Um like seu aqui embaixo cai muito bem. Já tentou apertar? Você vai ver que a vestimenta é legal, a manga e tal. Vai ficar bem legal em você aí um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal também, dá essa moral, comenta e compartilha esse vídeo aí também com os seus amigos. Vamos embora, a gente vai abrir falando sobre Jair. Jair, informação trazido inicialmente pelo Vitor Lessa, né, repórter da Rádio Globo. Bem, a notícia é o seguinte, o Vitor Lessa trouxe a informação de que Jair está interessando o Fluminense. Seria ali, dentro da lógica, né, um jogador que agrada ao técnico Fernando Diniz. Vou botar o tweet do Lessa aí na tela, que vocês podem ir acompanhando também. Um jogador que agrada ao Fernando Diniz e que o clube também entrou em contato com os representantes do Jair para poder saber as condições de um possível negócio. No entanto, o Vasco tem conversas mais avançadas com ele, aí depois ali, enfim, ainda fala sobre a questão do Atlético, do Vina no Ceará. Sobre Jair, assim, o que me agrada, tá? De cara, me agrada. É um jogador que eu gosto, eu acompanho de fato o Jair. Eu acompanhei muito, eu queria muito que o Fluminense trouxesse o Jair em 2019, para 2019, mas na época era uma outra realidade, né? O caso do Fluminense com o Jair, do Sport com o Jair, né? Era o time que ele era na época. Ele jogou muito no Brasileirão 2018, eu gostava muito, meio campista, cabeça erguida, domínio bom, desarme, bastante pegada. Eu achava até um pouco melhor, em 2019 a gente teve o Alan aqui, que depois foi pro Atlético Mineiro também, né? Eu achava ele até um pouco melhor, com um pouco mais de a batida pro gol, a chegada na frente com um pouco mais de qualidade. Gostava, assim, me agradou muito o volante. Então, gostaria da contratação. Qual que é o problema em relação à contratação do Jair em relação ao Fluminense hoje? O primeiro ponto, o Vasco também quer o jogador, como disse o Lessa. Atualmente, as informações que eu achei foi do Thiago Fernandes, do Goal, que disse que o Vasco teve conversas com o Jair, com o Atlético Mineiro, e o Vasco fez uma proposta, depois dessas conversas, o Vasco fez uma proposta de 8 milhões de reais pelo jogador. Eu imagino que depois de uma conversa, você não faça uma proposta que seja muito ridícula, né? Nem pro alto, nem pro baixo. Então, acho que o valor deve ficar mais ou menos por aí. Óbvio que o Vasco sai na vantagem, porque tem investimento, então talvez possa bancar ali num número de parcelas menor ou até à vista, e também pelo fato de que o Fluminense já fez as suas contratações onerosas. E aí é onde entra uma preocupação minha, e eu vou continuar com essa preocupação, tá? A gente não tem o orçamento de 2023 ainda. Eu não sei de onde o Fluminense tá pretendendo ganhar o dinheiro para poder justificar o como ele tá gastando. Só para você entender, o orçamento é isso, assim. Orçamento é você dizer, eu estou comprando essa casa aqui, esse carro, com uma parcela de R$1.000, porque o meu salário anual é de R$4.000. Então eu tenho condições de pagar 1.000 na parcela de carro. É um exemplo disso. O Fluminense, ele não tem um salário mensal, ele tem receitas variáveis. Então ele tem TV, tem torcida, tem premiação de campeonato. Quanto que o Fluminense está projetando que vai receber para poder estar gastando? Eu não sei. E estão sendo feitos investimentos. Então eu sempre vou ficar com um pé atrás nisso. É sempre bom destacar. Tem muito clube aí que tá agora com o tal do fluxo de caixa e tal. É a nova forma de falar que tá devendo, que tá atrasando salários. E o Atlético Mineiro é um deles. Por isso o Atlético Mineiro tá se enfraquecendo tanto. O Atlético Mineiro perdeu muitos jogadores, só tá perdendo jogadores nessa janela. Sejam jogadores de destaque, seja como foi o Nacho, por exemplo, sejam jogadores de destaque. O Jair pode ser também um destaque médio, como era Keno, que tava em baixa. Então, assim, o Fluminense tem que ficar de olho. Me agrada a contratação do Jair, sem eu olhar os meandros da contratação? Sim, me agrada. É um jogador que eu gosto, de uma posição que a gente tem. Por mais que a dupla titular tenha ido bem, a gente tem o melhor do Brasil, mas que pode sair a qualquer momento. E a gente tem um outro jogador que é um jogador bom. Eu acho o Martinelli um jogador bom, que vai oscilar ao longo do ano e tal, mas é um jogador bom, normal. Parecido com quem tinha com o Nonato, por exemplo.
E a gente tem no banco de reservas, para essa posição, se a gente olhar os dois que jogam ali mais ou menos, dois extremos. Um moleque com 3 jogos no profissional, muito bom, mas um moleque de 3 jogos no profissional. E um cara, um senhor de 39 anos no seu último ano de carreira, provavelmente. É muito bom? Sim, a carreira inteira foi muito bom, mas tá no final da carreira. Então a gente tem dois extremos aqui que podem ser um risco. Então, me agrada a contratação do Jair, tá? Me agradaria. Só preciso ver em relação à responsabilidade em relação a essa contratação. Mas, de início, me agrada bastante. Vamos ver como é que vão tomar esses caminhos. Me parece, olhando inicialmente, que o negócio tá mais pro Atlético, pro Vasco, pelo menos no cenário geral. Mas óbvio que a gente tá falando da vontade do jogador também. O jogador tá indo pro Vasco, a princípio, a curto prazo, o Vasco não pensa nesse ano, não tem grandes aspirações em 2023. O Fluminense joga Libertadores, tá montando time, tem o fato de Keno e Guga já estarem no Fluminense e poderem relatar sobre o ambiente pro Jair. Enfim, o Fluminense desponta como talvez o melhor destino pro jogador, mas talvez agrade mais ao Atlético Mineiro a negociação com o Vasco. Vamos ver como é que vai ser. Sobre Vina... Vinícius, chame como quiser. Bem, a torcida do Fluminense já fala de Vina há um tempão e aparentemente teve alguma coisa. Aliás, aparentemente não. Agora a gente meio que já tá também sabendo que tem alguma coisa. Vamos lá, tá? A informação sobre alguma coisa entre Vina e Fluminense, como informação, foi divulgada primeiro no canal Sentimento Tricolor. E aí, depois, ao longo desse sábado, acho que na hora do almoço, se eu não me engano, saiu uma matéria no GE e pouco depois também o Lessa trouxe informações. Então, só para deixar claro, tá? As informações que eu vou relatar aqui, elas são um mix. Para não ter que ficar parando toda hora. O Lessa disse isso, o GE disse isso. Mas vamos lá, tá? O que a gente sabe até então, e tem informação exclusiva aqui também, mas do outro lado. Vina, vamos para a informação. Vina, os empresários dele, os representantes dele, o Fluminense tem interesse na contratação do Vina para poder suprir a saída de Natan. Diniz pensa que precisa de um jogador desse sentido, até que se parecem assim dentro de campo também, na postura, na forma de atuar, no jogo, lembram um pouco ali, já atuam na mesma faixa de campo. O Fluminense foi atrás de Vina, montou uma operação pelo jogador. Aí, vamos lá, né? Montou uma operação pelo jogador porque o jogador foi oferecido. Aí é onde diverge um pouquinho. Segundo o GE. Globo, o Thiago Lima até botou isso no Twitter, né? Que é repórter do GE. Ele foi oferecido, o jogador foi oferecido. Até deixa eu ler aqui exatamente como tá. Vina foi oferecido ao Fluminense e a decisão está na mão do Fernando Diniz. Isso todas as acusações concordam. A decisão está na mão do Diniz. E a resposta deve ser dada ao empresário do Vina, que foi a uma reunião no CT. Inclusive o Lessa falou que a cúpula do Fluminense, né, está reunida para determinar outros assuntos, mas também para isso nesse sábado lá no CT. E a resposta deve ser dada ao Vina na segunda-feira. Qual que é a complicação em relação ao Vina antes de entrar na opinião? Eu falei com o presidente do Ceará, consegui falar com o Robson de Castro, que é presidente do Ceará, sobre essa situação. Assim, ele foi bem irredutível de que ele não tá sabendo de nada, de que ele desconhece qualquer negociação de saída do Vina e etc. E até pelo, assim, é óbvio, a gente nunca pode acreditar 100% no que as pessoas falam, sempre tem esse, né? É só a declaração de uma pessoa. Mas até no áudio me pareceu até um pouco surpreso ali dessa situação. Vina, é óbvio que Vina tem notícias de saída do Ceará, porque ele recebe um salário muito alto, já pro padrão do Ceará na Série A, mas era um cara que tava se pagando, e tinha o carinho da torcida e tal. Só que quando o Ceará cai pra Série B, pra ele ficar por lá, teria que haver um reajuste salarial, alguma coisa pra ele ficar ali dentro do que é o orçamento do Ceará pra 2023. Isso era meio que sabido, assim. Tem até matéria do Diário do Nordeste falando sobre isso. Só que em nenhum momento Vina deixou de ouvir proposta de fora. E pelo visto não era só ouvir, era também oferecer. Vina nas redes sociais, em todas as declarações, ele fala abertamente 200 vezes, assim, dá pra gente usar a palavra cavando Fluminense. Porque sabe que a torcida do Fluminense gostou dele no período que ele passou aqui. Lembrando, ainda em relação à informação, já volto pro Robson. A saída de Vina daqui... A saída de Vinícius, ainda na época daqui, foi muito conturbada em confusões com Mário Bittencourt, que era o vice-presidente de futebol na época. Em 2015, o presidente era o Peter Simpson. Pra quem não se lembra, tem matérias aí na internet, mas a história resumida é o seguinte. O Fluminense tinha uma opção de compra do Vina, vou tratar como Vinícius da época, né? Decidiu não exercer, era de R$1.200.000, mais ou menos.
o Vina já tava meio irritado ali, pediu ao Eduardo Batista pra não jogar alguns jogos da reta final. Isso acabou causando uma instabilidade interna, ele foi dispensado, postou em direta na rede social, reclamou, a torcida foi contra ele, tem essa lembrança também, de que ele postou na rede social, a torcida fez, ele foi e apagou o post, porque ele tentou jogar ali pra torcida, ele apagou o post. Ele sai do Fluminense, vai pro Atlético Paranaense, dá uma entrevista falando que o Peter foi super correto com ele, o problema foram outras pessoas. E, no dia 25 de fevereiro, se eu não me engano, que é o dia que Mário Bittencourt sai da vice-presidência de futebol, da vice-presidência de futebol, o Vina posta uma indireta pro Mário Bittencourt no Instagram dele, falando ali que a justiça de Deus é justa e que uma hora a justiça ia vir, etc. Então existia. Pra ter essa negociação, pra ter isso, provavelmente se acertaram. Né? Imagino eu, é um caso de 7 anos, 6 anos atrás. Mas, enfim, existiu, foi assim que foi a saída dele no Fluminense. Eu lembro até do jogo contra o Atlético Paranaense, a final, né, da Primeira Liga, que foi até engraçado nisso, que a torcida odiava o Vina. E eu não entendi exatamente como que virou essa chave pra todo mundo amar o Vina hoje em dia. De lá pra cá, o Vina passou por vários clubes, em que só em um, na verdade, ele ficou 2 temporadas. Mas, assim, em todos eles ele jogou poucos jogos e era até um estigma que ele tinha. Ele passou pelo Náutico, de novo, pelo Bahia, pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Mineiro. Em todos ele tinha um estigma de que ele era uma bomba relógio. De que ele chegava, fazia uma boa temporada, mas causava instabilidade interna, inclusive foi assim no Fluminense também. Aonde que ele deu certo? No Ceará. No Bahia, ele acabou sendo adorado pela provocação ao rival, num Bavi que ficou muito famoso lá e tal, porque o Vitória forçou a expulsão, enfim, a confusão danada desse Bavi. Procurei Bavi lá no Barradão, em que ele provoca a parada, que ele vai provocando a torcida, ele acabou, a torcida gostando dele por ele provocar a torcida do Vitória. E no Ceará, ele vai meio que virando, entre aspas, né, o dono do time. E aí lá no Ceará, ele conseguiu subir o patamar dele. Foi ele o cara de um time de meio da tabela pela primeira vez, titular e tal. O Ceará vai pra Sul-Americana, ele é a grande cara disso, mas quando é rebaixado também pesam sobre ele a conta. Então assim, essa é a situação divina atual. Divina de novo, né? É a situação de Vinícius atual. Falando com o presidente do Ceará, eu ainda também consegui informação de que o jogador é negociável. Assim, eu perguntei inicialmente se ele sabia desse negócio. Ele não sabia, não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Aí eu perguntei se o jogador era negociável. A primeira resposta que ele me deu foi: ele tem contrato até 2024. Ele é atleta do Ceará até 2024. Ele tem um contrato, ele vai cumprir o contrato. Perguntei se chegasse uma proposta, alguma coisa, se era um jogador que poderia ter uma negociação. E aí ele falou que avaliaria a proposta que chegasse. Não dá pra ele responder de uma proposta que ainda nem chegou. Então, assim, não sei como tá o ambiente do Vinícius lá no Ceará, mas o presidente do Ceará negou qualquer contato com ele. Lembrando que, segundo a apuração dos amigos do GE. Globo, o empresário já teria até se reunido com o Vinícius lá no... já teria até se reunido com os representantes do Fluminense lá no CT. O Vina tá treinando no Ceará, ele se reapresentou, fez gol até num jogo treino e tal, mas, pelo visto, vai vir uma novelinha por aí. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.